Eu venho hoje à tribuna desta casa propor um exercício a meus pares. Imagine que Vossas Excelências vivam em uma das 10 capitais mais desenvolvidas do país, com 1.800.000 habitantes. Que essa capital seja reconhecida no Brasil e no mundo como o pulmão do planeta. Imagine agora que essa capital seja uma das 12 cidades sedes dos Jogos da Copa do Mundo de 2014, que abriga um polo industrial que gera quase 500 mil postos de trabalho diretos e indiretos e recordes de faturamento. Agora, imaginem que Vossas Excelências passaram o fim de semana sem luz, imersos em um apagão inaceitável. Pois bem, que bom seria se estivéssemos apenas imaginando, mas falo de uma realidade nua e crua que aborrece e prejudica os moradores da cidade de Manaus. A nossa capital está, mais uma vez, às escuras. Senhora Presidenta, Manaus amanheceu sem energia elétrica no último domingo. Problema sem solução até este momento. Vários pontos da cidade ficaram sem luz desde a madrugada do dia 18 e o desabastecimento se estendeu por outras regiões da cidade na segunda-feira. Incompetentes na gestão do setor, os órgãos governamentais também se mostram incapazes de esclarecer o que aconteceu. Nem mesmo a justificativa apresentada no domingo, que seria o rompimento de um cabo para-raios de uma das estruturas de transmissão de energia, sobreviveu aos problemas apresentados na segunda-feira. Agora, a Eletrobras Amazonas Energia admite que desconhece as causas do apagão e que técnicos de sua equipe trabalham para restabelecer o fornecimento de energia. Eles também estão no escuro. Eu me pergunto qual a credibilidade dessa companhia. Manaus tem sido vítima de blackouts sistemáticos desde 2010. No ano passado, tivemos apagão em novembro e tivemos já esse ano apagão de novo em janeiro. E nos últimos 6 meses foram 6 blackouts. Em setembro passado, a Eletrobras Amazonas Energia anunciou um investimento de 700 milhões de reais, repito, 700 milhões de reais para melhorar a distribuição de energia e acabar com os blackouts na cidade de Manaus e em todo o Amazonas. Acuado, o governo prometeu apresentar solução definitiva para o abastecimento da capital, mas até agora o que se vê é a mais pura incompetência na gestão do setor e explicações evasivas para um problema inaceitável em uma cidade do porte e com as responsabilidades que tem a cidade de Manaus. Em vez de se envergonharem, os responsáveis relativizam o problema, consolam a população dizendo que pode acontecer em qualquer lugar. É um escárnio. Quem paga, senhoras senadores, senhores senadores, é o cidadão, é o comerciante, é o empresário. O desconforto do fim de semana não se restringiu às casas dos moradores, mas agora também afeta a atividade empresarial e comercial. Dirigentes do setor logístico de Manaus estimam que os 2 dias de apagão, domingo e segunda-feira, tinham imposto um prejuízo de quase 10 milhões e meio de reais. Dirigentes do setor industrial ainda fazem suas contas, mas afirmam que a perda é certa. Isso sem falar no prejuízo do comércio de alimentos e restaurantes. Isso tudo é um absurdo. E não é só isso, senhora Presidenta. Vejamos o que aconteceu com o trânsito. Para que se tenha uma ideia, semáforos de diversos pontos de Manaus ficaram desligados, tornando ainda mais perigoso o tráfego intenso em nossa cidade. Isso sem falar das escolas, nos hospitais e outros serviços essenciais. Para que não haja dúvida do tamanho do absurdo, até mesmo o abastecimento de água ficou prejudicado ontem na capital. Diversos bairros de Manaus passaram o dia sem água e a promessa era que o fornecimento pudesse ser restabelecido à noite. Que a Eletrobras do Amazonas Energia foi multada dias atrás pelo PROCON do estado do Amazonas, todos sabem disso. O órgão de defesa do consumidor aplicou penalidades de 3 milhões de reais por causa do apagão registrado em novembro do ano passado. A empresa tem sido acionada por cidadãos que já enjoaram de tanta enrolação. É preciso que se dê um basta nisso.
Uma cidade do tamanho de Manaus não pode nem merece ser aviltada por tamanha incompetência e negligência. O governo do Estado deve uma satisfação à população. Pois não, senador Freire, pode continuar. No mundo em que vivemos e com as responsabilidades que assumimos, não é possível, não é aceitável sermos surpreendidos por problemas dessa natureza. Apagão não combina com a economia pujante que Manaus construiu. Apagão não combina com o destaque que a nossa capital desfruta no cenário internacional. Blackouts não podem ser impostos a uma população que trabalha e se dedica diariamente a fazer de Manaus o que ela é hoje. Senhora Presidente, é imprescindível e inadiável que o governo federal junte forças ao governo do Estado para a solução desse problema. Melhorias no abastecimento de energia foram promessas de campanha da presidenta Dilma Rousseff. Agora, o cidadão do Amazonas e de Manaus, que lhe concederam seus votos e esperanças, esperam que ela possa atender a esse apelo. Eu conheço a força e o peso das decisões do Palácio do Planalto. Para encerrar, presidente, sua capacidade de articular solução rápida e efetiva para os problemas. Que essa força que tem a presidenta Dilma Rousseff se faça presente no estado do Amazonas para tirar a nossa população sofrida, que mais uma vez continua no escuro em função do blackout promovido pela incompetência dos órgãos do governo federal. Muito obrigado.